bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou começando mais um programa Miradas, dedicado a temas da filosofia. Nessa edição, eu tenho a satisfação de receber o filósofo e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Newton Binhoto. Como vai, professor? Tudo bem? É uma honra Tudo bem, Rosângela. estar aqui no nosso programa. A honra é toda minha, fiquei muito feliz com o seu convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é. E antes da gente começar, eu quero pedir para quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos, que é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site, ermiracultura.com.br. O nosso site, toda semana, tem novos conteúdos com entrevistas, ensaios, crônicas, poesias, sempre um conteúdo cultural muito interessante. Bom, eu vou apresentar aqui rapidamente o currículo do professor Newton, né, que tem uma longa trajetória, é um dos grandes intelectuais brasileiros, mas aqui vou apresentar de forma muito resumida. Bom, o Newton Binhoto ele é professor titular de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do CNPq. Ele defendeu sua tese de doutorado sobre Maquiavel em 1989, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, sob a direção de Claude Lefort. É autor de vários livros, entre eles Maquiavel Republicano, O Tirano e a Cidade, As Aventuras da Virtude, Matrizes do Republicanismo e Pensar a República, estes dois últimos como organizador. Mas é sobre o mais recente livro do professor, que foi lançado agora neste segundo semestre, chamado Brasil à Procura da Democracia. Estou aqui com o livro. Da Proclamação da República ao Século XXI, né, que é o subtítulo do livro, que eu convidei, então, para a gente conversar um pouquinho a respeito dos temas que ele traz nesse livro. Né? Só para falar, o livro também saiu pelo selo Bazar do Tempo. Bom, professor, então eu já dirijo aqui a primeira pergunta para a gente ganhar tempo para explorar os vários, né, aspectos que você trata no livro. Eu gostaria primeiro que você comentasse a gênese do livro, né? O que o motivou a fazer esse percurso pelo pensamento brasileiro, tendo como enfoque a discussão sobre a democracia, desde a mobilização pela implantação da República no país até o momento atual? Bom, muito obrigado pela pergunta, Rosângela. De fato, o livro tem uma origem, digamos assim, mais factual, que foi um convite da École de Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, para fazer uma série de conferências, e naquele momento já havia uma espécie de preocupação com o que acontecia no Brasil. Esse convite foi feito, né, em 2018, sempre com um ano aí de antecedência, e aí eu achei que valia a pena, digamos assim, colocar junto uma série de reflexões que eu havia feito, que eu trabalhava um pouco, às vezes, né, um pouquinho ali, eu achei que valia a pena voltar a elas para tentar pensar, né, esse percurso das ideias democráticas no Brasil num momento em que a democracia estava em crise, né, ou pelo menos parecia poder entrar em crise. E foi isso que eu fiz, essa é a gênese, digamos, mais factual do livro. A gênese mais intelectual, se a gente pode dizer assim, é uma preocupação, né? Nós conversávamos antes do começo do nosso encontro aqui, bom, por que não empregar os mesmos métodos que a gente emprega para ler pensadores de outros lugares, de outras origens, enfim, né, para estudar a história das ideias, por que não empregar os mesmos métodos com os nossos pensadores? Né? Como se, né, muitos pensam, não existisse pensamento no Brasil. O que, né, sempre me intrigou, né, e a minha resposta é que existe sim um pensamento forte no Brasil. Então, a gênese intelectual era percorrer essa tradição do pensamento político, que tem uma bibliografia secundária grande, a gente é que não presta atenção. Os autores que trabalham com o pensamento social brasileiro e político brasileiro são muitos, né? Assim, já é uma tradição também de estudo sobre o pensamento. Mas é que às vezes a gente não presta atenção que isso é muito parecido com o que a gente faz com outras tradições. Então eu quis fazer algo semelhante, né, modestamente, mas fazer algo semelhante com o que ocorre na história das ideias políticas no Brasil. Então foram esses dois, né, uma coisa um pouco de circunstância e o outro de um desejo realmente de pensar junto com outros pensadores brasileiros, né, grandes pensadores, né, do presente e do passado. Bom, e falando então sobre esses pensadores, logo no prefácio do livro,
você já faz menção à riqueza da tradição do pensamento brasileiro, né, do pensamento político brasileiro, que foi gestada ali desde antes da República, né? O que essa tradição trouxe de inovador e original, na sua opinião, para pensar a questão da democracia? Olha só, quer dizer, claro que eu acho que é todo um percurso, né, e que vai sendo mostrado, eu acredito, tentei mostrar que em vários momentos esses pensadores afloram questões que são essenciais. Então, para ficar num exemplo, que é um dos primeiros pensadores que eu analiso, que é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco não foi apenas um combatente em favor, né, da abolição da escravidão. Ele foi, obviamente, um personagem da política muito importante. Mas ele também foi um grande pensador. Ele soube pensar a natureza, né, dessa instituição horrível que está nas origens do Brasil de uma maneira extremamente sofisticada. Né? Ele chamava a escravidão de uma instituição total. Então, isso já é uma inovação muito interessante que talvez hoje nós estejamos mais equipados para entender a originalidade, a força dessa intuição conceitual, que é ver de que maneira, né, a escravidão nos marcou, né, marcou, claro, culturalmente de forma altamente positiva, mas que politicamente marcou negativamente, uma vez que é uma espécie de mácula presente e constante, né, da nossa vida em sociedade. Ora, quando ele diz que ela é uma instituição total, ele consegue nos dizer já naquela época que, sim, vamos abolir a escravidão, mas a abolição pela lei da escravidão não vai aboli-la de fato. Então veja que ferramenta conceitual poderosa para entendermos isso que hoje nos motiva tanto a debater com toda a razão. Né? O fato de que nós continuamos a viver sob a égide, né, disso que ele chamou uma instituição total. E é porque ela foi essa instituição total, ou seja, algo presente em todas as esferas da vida e capaz de resistir à sua extinção apenas legal, é que ela, né, entre nós, marcou, né, definitivamente em nossas histórias, assinalou o lugar e privilégios de classe, né, devidos à cor, né, da pele, tiveram ao longo da nossa história, a incapacidade de realmente realizar alguma forma de igualdade para além da mera declaração formal da igualdade. Então, veja que pensador maravilhoso que nós temos e que compreendeu o fato da escravidão, né, de uma maneira muito completa. Isso para dar apenas um exemplo, que depois eu vou perseguindo outros exemplos em que essas coisas vão reaparecendo, né, vão sendo ditas de outra maneira, tem outros ângulos, digamos assim, né, Rosângela, em que outros pensadores vão atuar também, né, pensando sobre, né, as nossas origens e o desenvolvimento dessa nação marcada por fenômenos, né, como o da escravidão. Bom, mas antes da gente explorar um pouquinho mais o legado desses pensadores, né, inclusive tem algumas questões aqui que eu ainda quero lhe fazer a respeito deles, eu queria te perguntar a respeito do referencial teórico neste estudo, né, que você utiliza sobre as ideias democráticas, que é o republicanismo, não é? E você também faz um diálogo com autores que você inclui nessa tradição republicana, como Claude Lefort e Hannah Arendt, além do próprio Maquiavel, né? Bom, sobre esse referencial teórico, eu queria então lhe fazer 3 questões, né? Primeiro, por que você fez essa opção, né? Segundo, em que medida a teoria republicana contribui para refletir sobre a questão democrática no Brasil? E em terceiro, que aspectos ela ilumina que você julga que foram negligenciados ou que mereciam ser mais aprofundados nessa discussão sobre a questão democrática no país? Olha só, gente, primeiro, a tradição republicana de pensamento, né, que a gente, as matrizes, né, de um pensamento republicano vêm lá da antiguidade, vão sendo modificadas, por isso, né, que eu falo em matrizes, porque, né, elas são reconstituídas, né, a partir, digamos, das modificações da própria história política, mas ela se cruza com a matriz liberal
também democrática lá na modernidade. Então, muitos pontos dessas duas matrizes são coincidentes. Então, né, não há uma oposição entre, né, total entre a matriz republicana e uma matriz democrática quando se trata de escolher o melhor regime. Eu até digo em algum momento, né, olha, na contemporaneidade, qual que é a forma da república possível? Só pode ser uma democracia. Assim, mas por que isso? Porque no Renascimento italiano, por exemplo, nós falava-se muito pouco de democracia, em compensação se falava de uma república popular e de uma república aristocrática. Essa de separação hoje já não faz sentido. Então, a única forma política, o único regime político que pode ser republicano é a democracia. Então, nesse sentido, eles vão juntos enquanto regime político. Agora, a matriz de pensamento tem diferenças. E foi a partir dessas diferenças que eu tentei pensar, né, fazer um percurso pelas ideias democráticas brasileiras, né, não em contradição com a matriz liberal, mas em paralelo, tentando ver outras coisas. Por que eu tentei fazer essa opção? Porque se a gente olha o que é uma matriz de tradição liberal inglesa para olhar o Brasil. Ora, nós temos a ideia do Marshall lá, dos direitos que caminham de uma determinada maneira, das instituições que devem ser de uma determinada maneira, né? A noção de Estado de Direito, todas essas noções não são contraditórias com a matriz republicana. Mas elas, de um certo sentido, nos colocam num certo embaraço no Brasil, porque justamente parece que nós estamos sempre devendo algo para nos dizermos uma democracia. Ora, a matriz republicana chama a atenção para outros aspectos do regime democrático que não estão contidos na matriz liberal, que é a matriz dominante. Para se pensar a democracia, é bem verdade, durante o século XX até hoje. Né? São pensadores, portanto, como Hannah Arendt, que Lefort, que nem se reivindicavam, eles não queriam se dizer republicanos, isso não interessava nenhum dos dois. Isso não né? Agora, de fato, eles, né, se filiavam a pensadores, né, dessa matriz. É aí que eu acho que a gente ilumina o percurso das ideias democráticas brasileiras de um outro jeito. Não em contradição, eu repito, mas em paralelo. Mas um paralelo que me leva a ver outras coisas. Por exemplo, né, me leva a ver a importância da noção de comunidade. Né, porque todo o nosso debate, se somos ou não uma comunidade nacional. Né? Uma segunda noção, que é a noção de autonomia. Pense, a quantidade de debate pelo qual nós já passamos sobre a independência ou não cultural, econômica e política do Brasil. Ora, esse debate sobre a noção de autonomia, no caso das matrizes republicanas, vem lá do Renascimento. Era importantíssimo para aquelas pequenas cidades italianas discutir a independência. Né? E a independência, né, significava, sobretudo, a autonomia. Outra coisa, a ideia de participação. Nós normalmente pensamos na participação, seja como participação eleitoral, que a gente sabe que no Brasil nem sempre foi importante, né? Seja a ideia, digamos assim, de uma participação nas instituições. Mas nós temos uma cultura popular, por exemplo, riquíssima, e que interveio ao longo dos anos, né? Eu nem pude explorar isso mais no livro, mas que interveio de forma muito fecunda na cena pública. Ou seja, a ideia de participação não precisa estar restrita à participação nas instituições. Ela é também participação das instituições, mas ela admite, digamos assim, um alargamento da ideia. Né? Uma outra ideia que é muito ligada, no caso, ao pensamento do Claude Lefort, que é a noção de conflito, quer dizer, que ele retira de Maquiavel. Né? Ou seja, um conflito que não é necessariamente domado pelas regras institucionais. Ao contrário, muitas vezes ele escapa a isso e dá a impressão que a gente está sem ferramentas para lidar. E não é o caso. A tradição republicana nos ajuda a pensar, né, o quão importante é para uma democracia a noção de conflito. Ora, a ideia de que o Brasil é um país apático, que atravessou o século XX sem conflitos sociais e políticos, é falsa, é rigorosamente falsa. Nós temos, ao contrário, conflitos agrários, conflitos urbanos, conflitos dos sindicatos, por exemplo, já desde as primeiras décadas do século XX. Então,
a ideia de que o Brasil é um país pacífico, internamente e apático é falsa. Ela interessa a uma visão autoritária do poder, mas não reflete a realidade. Então, quando a gente coloca uma luz sobre a noção de conflito, né, tal como esses pensadores fizeram, ela nos ajuda a pensar os nossos próprios conflitos. Como nós somos uma nação, né, que atravessa, um país que atravessa um século pleno de conflitos na arena pública, na arena social, e que até hoje somos isso. Longe, né, dessa imagem idílica, seja de uma pacificação interna que nunca existiu, ou, né, digamos assim, da noção autoritária de que só um regime autoritário, como queria Oliveira Viana, lá no começo do século, e muitos até hoje, dá conta de um país como o Brasil. Então foi por isso que eu tentei fazer um deslocamento de uma matriz para outra, matrizes que têm muitos pontos de encontro, mas que se separam, né, no ângulo de visão sobre a democracia. Então foi essa a minha tentativa, deslocar um pouquinho o olho sobre o mesmo fenômeno, sem para isso negar, né, que todos os debates que a gente conhece, que atravessaram a nossa história intelectual, né, devam ser descartados. Ao contrário, né, a ideia é andar junto com eles, não descartá-los. Na verdade, pelo que eu pude entender, é que você tem uma ampliação assim, assim, vamos dizer assim, das ferramentas, né, para poder pensar as questões, né, assim, você tem uma ampliação dos conceitos, né, quando você traz toda essa vamos dizer assim, todo esse aporte teórico do republicanismo, né? E outra coisa também, antes de dirigir a próxima pergunta, que eu achei muito interessante no seu livro, estava até comentando, é como que você também mostra sobre essa questão de que o Brasil é esse país apático, né, que não tem conflito, não é? Quando fala, por exemplo, do momento que precedeu a proclamação da República, né? Todo o debate que se tinha, a efervescência política que tinha, isso é muito interessante resgatar, não é? Esse momento da história nossa que parece que não existiu, que as pessoas não levam a sério, essa imagem, esse lugar comum que tem a respeito do Brasil, como de uma certa apatia, né? O gigante sempre adormecido, né? Sim. A Maria Tereza Melo Chaves mostrou muito bem isso num livro, né? Não, ao contrário, a rua brasileira era altamente aquecida. Os debates do Rio rapidamente estavam na imprensa do Brasil, né? Viajaram um pouquinho mais lento, mas 2 dias depois, em Recife, já se falava daquilo, né? Quer dizer, esses grandes oradores, né, eles realmente eram figuras populares, né? Eles aprontavam, né? Você tinha comícios, por exemplo, em favor da República, que os jovens, inclusive militares da época, aplaudiam freneticamente. Então, quer dizer, a passagem da monarquia para a República, ela também foi antecedida de um clima político de grande movimentação, e não de um grande fracasso, né? Que nós possamos dizer que nós ficamos um pouco decepcionados digamos, com a República que surgiu da passagem da monarquia, né? Mas isso é um olhar também, né, da época, mas que nos fazia desejar outra coisa, mas não que não tivéssemos desejado ou que não tivesse sido dito que esses desejos não fossem públicos. Eles eram públicos, né? Tanto é, que a gente nunca se lembra que a monarquia nunca retornou ao Brasil. Né? Contrariamente, era tão prestigioso assim, era tão poderosa, né? Foi tão avacalhada a passagem, digamos assim, para a República, nunca houve outra monarquia no Brasil. Nós não tivemos uma restauração aqui, né? Exatamente. Como na não França. Tivemos uma restauração, um primeiro e um segundo império, como na França. Quer dizer, então, alguma coisa ficou. Que nós não tenhamos sido capazes de instituir uma democracia forte, né, no começo do século, logo depois da proclamação da República, é verdade. Mas nós esquecemos também, se você me permite, sem querer me alongar, que esse foi um momento que as democracias europeias começaram a entrar em crise. Antes já da Primeira Guerra, o antiparlamentarismo era um discurso frequente, que só fez crescer com a Primeira Guerra. Então, também um período no qual nossa democracia se expressa, na verdade, como uma oligarquia, não é uma democracia plena, a Primeira República, também não era um momento, digamos assim, né, de crescimento democrático no mundo europeu, pelo menos. Só os Estados Unidos manteve-se, digamos, né, mais próximo de uma democracia.
Bom, mas ainda pensando aqui sobre esse aporte teórico, né, do republicanismo, pensando também sobre esse momento de proclamação da República, você traz o tema da fundação, né, que a Hannah Arendt vai trabalhar no livro dela lá sobre a Revolução, um livro que ela analisa as revoluções francesa e americana. Bom, e essa ideia a ideia da revolução na Hannah Arendt, né, ligada a essa ideia da fundação, é que a revolução representa o surgimento de algo novo, né? Assim, que é o momento de fundação de um novo corpo político, né? E que esse algo novo está relacionado à ideia de liberdade política, né? Se a gente for pensar, então, pensando a nossa proclamação da República, como você mesmo falou, né, que o que deu origem, né, a proclamação da República não deu origem propriamente a uma república democrática, mas a uma oligarquia, né? É justamente uma forma lá de governo degenerado, né? Se a gente for ver Aristóteles lá na política. Como é que você avalia, então, esse momento crucial da história brasileira à luz dessas contribuições da Hannah Arendt a respeito do tema da fundação? Eu acho que a Arendt, ela soube capturar como ninguém a importância da noção de fundação. E ela soube, como ninguém também, associar essa passagem, né, na modernidade para um novo modelo de criação do corpo político, que foi a Revolução. Ora, isso nos ajuda a ver onde também estão muitas das nossas dificuldades, ou seja, não tendo havido o grande sonho de um novo mundo, em que as leis são postas abaixo, que você reconstrói até a linguagem, o calendário, como foi a Revolução Francesa, resta a pergunta se é possível fundar um novo corpo político sem uma revolução na modernidade. Então, aos olhos arendtianos, a gente realmente vê que a fundação brasileira deixou a desejar, tanto no plano simbólico quanto no plano efetivo da promulgação de leis, né, que refletiam uma viragem total, né, da sociedade. Então, agora, ela nos ajuda a pensar também assim, mas será que não existe uma outra forma de fundação do que aquela da Revolução? Tem um conceito em Maquiavel que ele usa de uma forma diferente, eu sei, é que ele fala da fundação contínua. No fundo, ele desconfia um pouco de que essa fundação espetacular não vai durar muito no tempo. Quer dizer, está dizendo na linguagem moderna, quer dizer, se a fundação, né, a revolução, né, não vai conseguir manter revolucionários o tempo todo. E olha que esse era um sonho, né, Rosângela? A ideia de uma revolução permanente vem lá do Saint-Just. Né? Ela foi muito usada em relação à Revolução Bolchevique, mas ela vem lá do século XVIII. A ideia de vamos manter, né, esse fogo transformador aceso. É mais ou menos isso. No Brasil não houve nada disso. Mas, em compensação, há uma criação da liberdade que é contínua. E aí que eu acho que Maquiavel nos ajuda, porque ele quebra um pouco com essa noção, né, da fundação contínua, quebra um pouco o mito da fundação. Ele diz, tá bem, uma fundação, uma criação é isso, mas se ela não for mantida, digamos, por uma criação simbólica contínua, ela também vai, né, desaparecer. Então, por que não olhar para o Brasil a partir dessa ideia de uma fundação que não se deu, né, imediatamente por uma revolução, mas que foi se dando, que continua a se dar? Então, se nós pegarmos lá nos anos 30, todas essas perguntas que serão respondidas por grandes nomes, né, da nossa intelectualidade, Gilberto Freire, né, Sérgio Buarque e outros, né, qual que é a identidade brasileira? O que é que nós estamos procurando? Nós estamos procurando, né, o momento fundacional. Né? Quando o Sérgio Buarque volta, né, já nos anos 50, a questão do paraíso, nós estamos discutindo fundação. Só que nós somos, digamos, a nossa história nos obriga a pensar o tema da fundação para além da coincidência entre fundação e revolução. Né? Aí talvez a gente possa lembrar essa ideia, né, do Maquiavel, de uma fundação que se dá em contínuo. Ah, sim. Bom, agora pensando ainda nessa primeira fase dessa nossa história republicana, você, no livro, destaca dois autores ali em especial, que é o Manuel José do Bonfim, que está no espectro ali de ser um democrata, inclusive você chama até ele de um democrata radical, não é? E do outro lado, né, do espectro ali, tem o Oliveira Viana, que é um conservador
que ele mesmo dizia pertencer à tradição do pensamento reacionário do país, né? Qual a razão para destacar esses dois autores em particular desse momento da história do Brasil? E o que eles trouxeram de novo ao debate sobre a questão democrática no país? Olha, Rosângela, eu devo confessar que a escolha deveu-se muito a essa ideia de fazer o contraponto entre dois pensadores. Então, é claro que, como eu mesmo digo no começo, eu não tinha pretensão de escrever uma história, né, completa das ideias democráticas no Brasil, isso ia muito mais longe do que eu, inclusive, acho que poderia conseguir fazer. Ter escolhido dois pensadores, de fato, pela oposição, para mostrar um pouco isso, quer dizer, como que o cenário brasileiro era rico. Você tinha. E Manuel Bonfim, né, quer dizer, qual que é a contribuição dele? Ele olha para a democracia brasileira e fala, olha, tem algo aqui que não é só do Brasil, tem algo aqui que diz respeito à experiência colonial. Olha de novo um tema ressurgindo, já presente, né? Quando ele fala do parasitismo, né? Ele era médico de formação, então o uso dessa metáfora se explica muito, mas é um conceito riquíssimo, né? Porque ele quer dizer que nós não podemos atribuir males ao Brasil de natureza racial ou da própria natureza. Quer dizer, não existe isso. O que existe é uma história brasileira. Ou seja, o parasitismo servia, né, para entender o comportamento de nações que utilizando-se terras, né, de outros lugares, né, as colônias, né, usavam-as para um lugar de saque, né, para saquear. Olha, o que Bonfim acreditava é que esse tipo de comportamento só podia gerar ações predatórias de grupos sociais e políticos que iriam se identificar com os colonizadores, como herdeiros dos colonizadores. E aí, veja que interessante, é uma maneira de compreender uma certa evolução das nossas elites econômicas e políticas, né, que vai ressurgir mais à frente, né, quando, né, lá nos anos 50, já o Raimundo Fauro vai aí reformular a questão e criar um outro conceito, que é o de, né, de patrimonialismo. Mas o que Bonfim ilumina é por que essas elites se comportam assim, né? Ele retraduz a pergunta no campo político, porque elas são herdeiras de uma maneira, que é o parasitismo, de se ocupar desses lugares. E o colonialismo aí, né, ele é descortinado como nossa grande matriz e, ao mesmo tempo, os seus efeitos. Né? Agora, o Bonfim, por exemplo, era altamente atento, e isso é importante a gente ressaltar, os pensadores brasileiros, eles tinham um grande conhecimento de debates que ocorriam no mundo inteiro. Ele faz, por exemplo, uma crítica, né, ao Gustave Le Bon, que era um ídolo, né, do pensamento conservador europeu e um ídolo do Oliveira Viana. Então, quer dizer, e o próprio Oliveira Viana, quando ele vai fazer em relação ao Brasil essa crítica, essa ideia, né, de que é impossível um regime moderno aqui, que só um regime autoritário daria conta, né? Porque a única força viva politicamente do Brasil para Oliveira Viana é o senhor de terras, né? Ora, se a gente deslocar esse debate, lembrar que esse é o período que com Pareto, com Vilfredo Pareto na Europa e outros, com Mitchell, né, surgiu e se desenvolviam as teorias das elites, a ideia de que só as elites seriam capazes de governar corretamente. Quer dizer, Oliveira Viana está em plena sintonia, né, com esse pensamento conservador europeu, muitos dos pensadores estarão na raiz do fascismo europeu. Então, esses dois pensadores, eles estão, ao mesmo tempo, pensando o Brasil, com categorias como parasitismo, essa ideia, né, enfim, do Oliveira Viana, do senhor de terra como modelo, né, de organização política brasileira, e conversando com, né, o debate internacional que ocorre. E só uma coisa que eu digo no livro, você me perdoa estender um pouquinho, mas, por exemplo, Freud, num dos seus livros importantes do período, né, Psicologia de Massas e Análise do Eu, parte do Le Bon, sem se dar conta, sem prestar muito atenção, que ele está falando de um racista. Freud, que evidentemente não tinha nada de racista, pelo contrário. Né? Mas veja bem, né, Manuel Bonfim soube perceber rapidamente que o pensamento de Le Bon só se estruturava em torno de uma concepção racial. Então,
O debate racial já está presente naquele momento. Né? E quando Oliveira Viana se encanta, não só com as teorias das elites, que ele conhece bem, mas também com as teorias raciais, isso mostra que o pensamento brasileiro estava em sintonia com o seu lugar e também com a cena internacional. Então, isso que a gente falava antes, não é verdade que nós não tivéssemos aqui um grupo de intelectuais de tendências diversas, eu fiz questão de colocar esses dois em confronto, justamente para dizer, a questão era pensada de vários anos, como era pensada em outros lugares. Naturalmente, a nossa simpatia, a minha simpatia vai total para o Bonfim. Claro, né? Mas, claro. Não, mas o que eu achei interessante é porque são assim, como você colocou esses dois autores em específico, né, que são autores que se mostram muito antenados com o que está sendo discutido, né, na Europa e tudo, mas que sabem traduzir isso, é claro, né, de acordo ali com o seu espectro ideológico tudo, mas sabendo fazer a leitura, não é a leitura do Brasil, né? Quer dizer, não é simplesmente você importar uma teoria e querer aplicar aqui, não, tem mais compreendendo a situação particular brasileira, né? Exatamente isso, quer dizer, então não são arremedos de pensamento, são pensadores. Uhum. São pensadores, assim. Muitas vezes a gente diz um pouco assim, mas eram pessoas que tinham, não era o caso do Bonfim, mas assim, há uma presença muito grande na política e coisas que valem. Mas veja bem, se nós pensarmos no pensamento liberal francês do século XIX, né? Benjamin Constant, né? Que lá chamavam de Benjamin inconstante, né? Porque mudava toda hora e participava da política do jeito mais atrapalhado possível. François Guizot, um liberal clássico, importante na formação, né? E que foi um homem de governo durante muito tempo. E o próprio Alex de Tocqueville. Sim, Eles estão falando, são pessoas que se empenhavam enormemente em participar da arena pública e que formulavam seus pensamentos. Então, que mal há dos brasileiros fazerem a mesma coisa? Né? Que Joaquim Nabuco tenha sido um homem de ação política, que se engajou fortemente e que escreveu livros importantes. Eu acho que às vezes a gente também mistura, perde de vista, né? A gente trabalha com a noção do pensador mais próxima de um filósofo alemão do século XIX, lá nas suas abstrações, e esquece, né, o tanto que no domínio da filosofia política é comum que pensadores, sociólogos, filósofos, historiadores também fossem homens de ação, que aconteceu com muitos dos nossos pensadores. Sim, agora pensando, a gente avançando mais um pouquinho aqui no percurso que você faz no livro, vamos falar um pouquinho aqui durante a Era Vargas, nesse período aqui de 1930 a 1945, e você observa que, apesar da repressão, o debate sobre a democracia não desapareceu do cenário político, né? Nesse sentido, você destaca ali 3 grandes pensadores brasileiros que emergiram nesse momento, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, né? Em que aspectos esses autores, então, avançaram na análise da questão democrática, na sua opinião? Olha, o que eu acho que é o momento onde a minha escolha de referenciais teóricos, outros do que aqueles da tradição liberal, acho que ajuda a gente. Olha, que me ajudou muito. Porque é claro que nenhum desses pensadores foram pensadores estrito sensu da democracia. Foram pensadores do Brasil. Gilberto Freire, em especial, deu pouca atenção, não era um pensador político no sentido mais estrito do termo. Mas é porque eles pensaram ao Brasil pela lógica da identidade, da autonomia e da comunidade, que são referenciais teóricos que eu adoto lá no começo. Então, é fazendo esse giro que a obra desses grandes pensadores pode ser iluminada como também uma reflexão sobre a democracia. Porque se nós nos ativermos à ideia que a democracia deve ser sempre pensada pela via das suas instituições, é claro que esses pensadores, né, não estavam em sintonia com isso. Né? Mas eles estavam em sintonia com a outra maneira de pensar a política, né, justamente quando eles colocavam no centro do seu pensamento, por exemplo, a questão da identidade da comunidade, em que saber pensar o Brasil significava saber pensar a sua política também. E muitos deles fizeram exatamente isso. Né? Então, o principal giro, me parece, é porque eles trazem para a cena uma meditação sobre temas que haviam ficado um pouco
digamos assim, diluídos na primeira parte do século. Vocês são capazes de resgatar o tema da fundação, por exemplo, sob a ótica da investigação sobre a identidade. Eu acho que é nisso que eles dão um salto enorme, né? Porque eles revitalizam o debate sobre, né, o que é o Brasil, qual é o objeto. Né? Para perguntar sobre a democracia, nós temos que saber também democracia onde, em que pensadores, né? E como. E é isso que eles fazem. Então, por isso que eu acho que eles dão realmente uma grande contribuição, sem que a gente possa associá-los a um debate mais clássico, né? Típico de certos períodos, de uma democracia liberal. Né? Não que nenhum deles fosse contra a democracia liberal, é preciso insistir sobre isso. Né? É que eles olham o problema da democracia de um outro jeito. Talvez nem eles mesmos formulassem dessa maneira. É que nós é que devemos aqui empregar os mesmos métodos que a gente emprega para ler pensadores europeus aos nossos pensadores. Né? Escavá-los, né? Eu fico pensando aqui, por exemplo, no Tocqueville, né? Quando a gente pensa que o Tocqueville, quando ele fala que a democracia não é só um regime político, mas também uma forma de sociedade. Exatamente. E a gente pensando, por exemplo, como que o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, falam, né, da cultura brasileira, né, da formação do povo brasileiro. Quer dizer, isso também é pensar a democracia, não é? Claro, exatamente. Quer dizer, exatamente. Quer dizer, se a gente for pensar a democracia sobre a ótica estrita das suas instituições, o debate fica muito curto. Porque, afinal, ela incide sobre uma sociedade histórica concreta. Saber compreender o que é essa sociedade brasileira, né, com todas as suas amarras, com todo o seu passado, é essencial para pensar a democracia. Porque senão nós vamos sempre pensar pela falta. Aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Bom, tá, mas e daí? Né? E daí? Quer dizer, não tem esse não ter, se nós formos aplicar rigorosamente a outro, porque se a gente basta fazer o exercício contrário. Né? A gente falou, a França tem uma longa democracia. Espera aí, a França teve uma primeira república que não virou coisa nenhuma. Né? 1799, né? já um golpe de Estado coloca fim nessa conversa. Daí nós vamos para uma restauração que dura de 1815 a 1830. Depois vai para outra monarquia que vai até 48. Aí tem um interregno de 3 anos até a Comuna de Paris, 1870, a partir daí que a Terceira República vai a duras penas se instituir. Olha então esse país que funda uma das matrizes, né, da democracia moderna, tem quase 100 anos, né, de monarquia antes da Terceira República se instalar. Então, por que a nossa história também tem que ser vista sempre pela noção de falta? Né, como se nossos pensadores, ao contrário, nossos pensadores souberam ver a peculiaridade do nosso tecido social e político. E é só a partir disso que nós podemos pensar uma democracia possível nesse território político e social. Bom, agora, assim, trazendo aqui outros 2 pensadores também muito importantes aqui que você discute, na parte que aborda o advento da Segunda República, né, que vai do período ali de 45 até o golpe de 64, que são o Florestan Fernandes, né, que ele trabalha até com a hipótese do que ele chama de atraso cultural, né, para explicar essa implementação muito lenta, né, e repleta de obstáculos da democracia no Brasil, e o Raimundo Fauro, né, que trabalha com a tese do patrimonialismo, que você mesmo já mencionou, não é? E como você avalia a contribuição desses autores, em particular, dentro dessa abordagem republicana que você toma no seu livro? Olha, são 2 grandes autores, que é curioso, porque eles vão voltar no capítulo seguinte, né? Porque eles vão marcando essa história do debate. Quando a gente tem uma Constituição que deve ser refeita, está lá o Raimundo Fauro escrevendo sobre isso. Né? E quando tem o golpe militar de 1964, está lá, né, o Florestan resistindo e escrevendo contra. Agora, o Florestan tem uma coisa que me chama atenção, não, quer dizer, o Raimundo Fauro, talvez a tese dele é muito forte, muito conhecida, muito debatida também, mas que lá no final dos anos 50, o Florestan pensa a questão da igualdade sob um outro ponto de vista, que aí a teoria republicana nos ajuda a ver a força disso, que é pela via da igualdade, pela educação. Ora, isso foi o eixo de instalação da Terceira República Francesa, com Gambetta,
de toda aquela turma. Uhum. Né? Quer dizer, o Florestan, ele percebe naquele momento que uma das ferramentas faltantes da nossa democracia é a universalização da educação. E ele batalha longamente para isso, de uma educação adaptada às grandes necessidades brasileiras. Uma ideia Então, de formação para a cidadania também seria, né? exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, o Uhum. diagnóstico o conduz, né, a pensar que se há um certo atraso cultural, até um tema que depois ele não retoma, mas não interessa. A grande contribuição dele, se a gente olhar com essa luz republicana, é que ele soube, como poucos, entender o papel que a educação teria para instituir uma república democrática no Brasil. Ele tem uma força de pensamento nesse momento incrível. É verdade que depois ele se desilude muito com a política e volta, né? Mas terá ainda assim uma grande participação na redemocratização brasileira. Os dois tiveram. Então, quer dizer, com um conceito que todos nós conhecemos, né, e nem sempre usamos corretamente, não interessa. Conceito que já foi debatido, mas a importância de um conceito é isso, de provocar o debate. Você fala, o patrimonialismo não é bem isso, ele exagera, não interessa. Né? Ele faz-nos perguntar por essa origem, né, do nosso desenvolvimento político ao longo do século. Então, quer dizer, cada um do seu jeito marcam a história conceitual brasileira e nos ajudam até hoje a pensar os nossos problemas. Professor, agora fazendo um salto, né? Claro, tem vários autores aí que também você discute no livro, mas não vai dar tempo aqui da gente abordar, né? É por isso, né, que assim, a gente recomenda fortemente a leitura do livro, né? Mas fazendo um salto aqui para o Brasil contemporâneo, eu achei interessante porque você traz o conceito de guerra de facções da tradição republicana, para tentar compreender esse nosso atual quadro político, né? E as ameaças que eu diria assim que pesam sobre os próprios fundamentos da República, né? Sim. Que medida esse conceito vai nos ajudar assim a compreender e a iluminar essas contradições que o Brasil está vivendo nesse momento da sua história? Quer dizer, primeiro só esclarecendo, né, talvez para quem não é um conceito assim, eu não criei esse conceito, né? Às vezes eu digo claramente, eu o retomo, né? Não tenho nenhuma pretensão de ter criado um conceito, né? A gente até poder, infelizmente, não fui eu, né? Eu retomo justamente esse conceito, tanto presente já em Maquiavel, mas também presente lá na Revolução Americana com os federalistas, né? Quer dizer, veja bem, primeiro, do que nós estamos falando, né, quando a gente fala de facção? Então, esquece qualquer ligação com a ideia de facção criminosa ou coisas do gênero. Tem nada disso. Né? É um conceito da política. Um conceito da política que nos diz da formação, né, digamos assim, de um conjunto de cidadãos, seja minoritário, seja maioria, né, que visam, né, a causa particular como causa universal. Ou seja, fazem dos seus interesses, né, o ponto único da sua ação na cena pública. Ter interesses e agir por interesse digamos, é parte das nossas sociedades. É legítimo. A questão é totalmente legítimo. Uhum. Expressar interesse é totalmente legítimo. Uhum. A questão é quando a gente passa a acreditar que os nossos interesses particulares são universais. Ou seja, todos devem se guiar pelo meu interesse. Isso é uma facção. Né? E o que é próprio das facções? O próprio das facções é, né, lutar pelo poder. Tem o Bruce Ackman, que é um estudioso americano, né, um grande conhecedor dos federalistas, falou, olha, tem dois tipos normais de facções. A que a gente chama de ideológicas ou carismáticas e aquelas de interesse privado. Elas podem estar misturadas, não tem importância. Né? O importante é isso, quer dizer, que um grupo faccioso, né, age como se não existisse ou não fosse possível nomear algo que fosse do interesse comum. A partir desse momento, a formação desses grupos desestabiliza totalmente a cena democrática, porque a gente deixa de reconhecer, inclusive, as instâncias nas quais a gente age, nas quais a gente procura fazer valer seus interesses. Né?
quem está nos escutando pode se perguntar, mas o que seria um interesse comum, afinal? Né? Por exemplo, a Constituição. Manter a Constituição é uma maneira em comum que nós nomeamos, né, como a forma segundo a qual nós gostaríamos de viver juntos. E quando a gente aceita e proclama uma Constituição em 1988, essa é uma expressão clara e profunda do interesse comum. As facções são aquelas que negociam contra a Constituição em favor dos seus interesses comuns, inclusive reformando da maneira mais atrabiliária possível. Eu acho que o que nós estamos vivendo, né, é um pouco a constituição de facções que passam, né, a se degladiar na arena pública em favor dos seus pequenos interesses. E isso dissolve, então, voltando ao tema do conflito, por exemplo, a possibilidade de dirimir conflitos segundo a Constituição. Porque os conflitos são sempre conflitos de interesses particulares. Você nunca nomeia uma instância. Então, acho que isso tem provocado no Brasil essa criação de facções, no sentido da tradição republicana, né? Essa dissolução, inclusive, da segurança jurídica do próprio país. Porque o próprio Poder Judiciário tem agido como uma facção, às vezes, né? Como um grupo faccioso. Claro, Não é? claro. Quando você fala assim da Constituição, que é aquilo que é o instrumento que nos permite viver juntos, quer dizer, a gente vê o próprio Poder Judiciário, às vezes, passando por cima da Constituição para atender interesses privados ou interesses corporativos, né? Sim, e muitas vezes, quer dizer, fazendo digamos, da posição pessoal, do ego de cada juiz, o ponto de referência. Uhum. Né? Então, isso é terrível, porque justamente o Poder Judiciário deixa de ser mediador, né, o lugar da mediação institucional do conflito, e ele se joga na própria luta. Ele se joga na luta pelo poder. Né? Assim, basta a gente refletir, assim, se é normal sentar num telejornal noturno e pensar, é normal, primeiro que eu saiba de cor o nome de todos os ministros do STF. Professor, eu também comecei a me preocupar com esse detalhe. Atualmente, eu estou escalando melhor o STF do que o meu time, que, coitado, está passando aperto na segunda divisão. E depois que toda noite tem uma notícia referente a um dos ministros do STF. Há algo errado. Uma corte constitucional, né, não deveria ocupar esse lugar na cena pública, que está reservado normalmente ao poder que faz isso, é o poder legislativo, por a sua própria natureza, e o poder executivo, uma vez que é natural que também ele diga das suas ações. Agora, que o poder judiciário seja um ator midiático com essa intensidade, há algo aí de estranho na nossa democracia. Né? Que eu saiba melhor, a escalação dos 11 não é razoável. Né? Porque, evidentemente, é provável que eles estejam extrapolando os lugares de uma corte constitucional. E aí não se trata de debate, mas está acusando de... Não, estou acusando nada de nada. Não é questão da ilegalidade, é questão de como está sendo visado esse bem comum que é a Constituição. De que maneira ela está sendo apropriada. Bom, emendando assim, sobre essa questão do judiciário, né, que também um outro tema que você trabalha também, uma outra noção que você recupera dessa tradição republicana, principalmente lá do Maquiavel, que eu achei muito interessante, é a noção de corrupção, né? Que é uma noção que ela não se limita a essa abordagem moral do fenômeno, como a gente, né, vê hoje, que é como se a corrupção fosse única e exclusivamente apropriação dos recursos públicos, mas você pensa essa noção de corrupção como ela estando relacionada aos ataques à liberdade e à igualdade dos cidadãos, né? Aí eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais assim essa ideia, né, maquiaveliana de corrupção, né, tendo em vista justamente esse cenário atual, né, esse cenário político brasileiro atual. Olha só, gente, tem uma frase, eu não sei reproduzir a frase, tá? Então eu vou reproduzir só o sentido da frase, tal como ele está no Paul Valéry. Meu amigo Adalto Novaes adora, né? A Valéry conhece profundamente a sua obra e costuma citar essa frase, eu peguei isso dele. Né? Mas é a ideia de que a frase diz algo parecido, né? Que nós, civilização, esquecemos que somos mortais. Ou seja, um corpo político é mortal. A corrupção, no sentido maquiaveliano,
que ela diz? Que um corpo político pode se desagregar. Ele não é de natureza, ele é uma criação humana. Daí nosso tema hoje lá da fundação, ele é criado, né? Portanto, ele pode se dissolver também. É coisa que a gente nunca imagina, né? Mas basta olhar para a história, que é o contrário. O mais comum são corpos políticos que se desfizeram. Quantos impérios e outras coisas mais do passado esborracharam? Depois da Segunda Guerra Mundial, os grandes impérios europeus todos acabaram. Então, quer dizer, o que Maquiavel nos ajuda é a meditar sobre o fato de que esse conflito de facções, tal como estamos vivendo, pode sim significar uma dissolução, um empobrecimento, uma regressão do corpo político. Ele pode até não desaparecer, ele pode se empobrecer de tal maneira das suas instituições de liberdade que ele se transforma numa mera tirania, que é um regime vazio de valores. Então, ele nos ajuda a pensar a gravidade da coisa se nós olharmos dessa perspectiva da história mais alargada. A corrupção diz do desmembramento interno, né, do corpo político, que ele é possível. Lembrando do Valéry, a gente esquece que isso é possível. A gente imagina sempre, né, que esse corpo político foi dado para a eternidade. Não é verdade. Ele pode se desagregar. E ele desagrega a liberdade justamente quando ela deixa de ser visada como um bem comum. Sim. Agora, você falou em tirania, né? E outro, assim, é uma observação sua no livro, assim, que é rápida, mas que me chamou a atenção, é que você analisando, assim, falando desse atual momento político brasileiro, você diz que o conceito de estado de exceção ele não consegue captar toda a complexidade da conjuntura brasileira. E também, você também fala rapidamente, aborda rapidamente, que a gente ainda não estaria vivendo, ainda não estaria sendo configurado uma espécie assim de fascismo brasileiro. Eu estou perguntando isso porque a gente tem visto muito esse tipo de análise, né, política dessa situação do Brasil, né? Primeiro falando que nós estamos sob um estado de exceção e muita gente já caracterizando esse governo também como um governo fascista, né? Por que você faz essas restrições, então, a esse tipo de análise que está sendo assim muito corrente hoje? Olha, o que eu acho assim, da mesma maneira que eu procurei, digamos assim, me ater aos conceitos que eu escolhi no começo para fazer a minha trajetória, eu acho que conceitos nos ajudam quando eles também são empregados com precisão. Quer dizer, uma coisa é dizer que nós estamos vivendo tempos excepcionais. Outra coisa é dizer que nós estamos vivendo um estado de exceção. Estado de exceção é um conceito, né, que ganha, digamos, vida no século XX em particular, com um pensador alemão, o Carl Schmitt, que depois veio associar-se ao nazismo, mas nessa primeira fase, né, em que ele formula essa ideia, não é isso, e que é a ideia de que nós podemos usar mecanismos que nos parecem arbitrários hoje para salvar a Constituição. Ou seja, para salvar o Estado de Direito, segundo Carl Schmitt, vale a pena sair do Estado de Direito. Então, veja bem, se nós tomarmos no rigor do conceito schmittiano, eu não acho que ele se aplique estrito sensu ao que nós estamos vivendo. Né? Porque não se trata, a Constituição está sendo violada por interesses privados e não para salvá-la. Ela não está sendo salva de nada, aliás, ninguém se coloca desse ponto de vista. Então, eu acho que aí é uma questão de imprecisão conceitual, que eu acho que, em vez de ajudar-nos a pensar o tempo presente, pode atrapalhar. Porque uma coisa é dizer, estamos vivendo tempos excepcionais, outra coisa é, estamos vivendo um estado de exceção. É preciso dizer, primeiro, o que eles estão entendendo por estado de exceção. E tomando o conceito, então, né, pela maneira como ele foi compreendido, né, pelos autores que dele se serviram de maneira intensa no século XX, eu acho que ele não tem uma aplicação correta aqui. No caso do fascismo, eu acho o contrário. O fascismo nos ajuda, sim, a pensar, né, o tempo presente. Né? Agora, é preciso aí, de novo, do que exatamente eu estou chamando fascismo? Acho que a gente aí tem que voltar para os estudos sobre o fascismo, né? Recortar conceitualmente para ver aquilo que nos ajuda. Ora, nós não estamos vivendo um regime fascista, porque nós não temos um partido único ocupando o poder, nós não tivemos a suspensão total da Constituição para a instituição de uma Constituição, né? Que não passou pela consulta popular. Né? Então, há dimensões do fascismo que a gente tem que, na verdade, digamos assim, recortar, porque senão a gente confunde o uso
que é legítimo, né? Retórico da noção de fascismo, que serve para dizer da tendência autoritária do outro, com o conceito de fascismo que descreve, né, digamos assim, a implantação de um certo tipo de regime autoritário. Né? Então, eu acho que nós temos hoje, sim, no Brasil, né, um avanço profundo da dimensão ideológica, né, do fascismo. Isso faz surgir o que o Robert Parkinson, que é um grande especialista, né, na matéria, dizia, uma espécie de lava emocional, que ocupa a cena pública, né, muitas vezes com coisas totalmente disparatadas, mas que são capazes né, de galvanizar a atenção das pessoas. Mas nós não temos um partido único, nosso presidente atual sequer tem partido, por exemplo, né, e nós não temos, digamos assim, a destruição já total das referências. Eu acho que é uma posição muito difícil, mas isso pode acontecer, eu diria. No terreno das possibilidades, sim. No terreno de vai acontecer, da previsão, eu não sou capaz de fazer. Então, por isso que eu prefiro dizer que há uma dimensão, né, do fascismo que realmente ela se expandiu, mas que a dimensão, né, que o Emílio Gentili, que é outro grande especialista do fascismo italiano, que ele chama, né, da dimensão organizacional, né, ela não está presente, e nem a dimensão institucional. Agora, é claro que também a implantação de um regime político, ela nunca se dá do dia para a noite. Né? Se a gente olhar a dinâmica da ocupação, por exemplo, do fascismo italiano, né, desde a primeira eleição fracassada do Mussolini em 1919 até, né, quando, né, digamos assim, o fascismo se torna totalmente dominante, né, na Itália, você tem aí uma série de anos que transcorrem, né? E é por isso que eu prefiro dizer, servindo-se dessa ferramenta teórica, bom, você tem uma expansão ideológica clara, né, de ideias, de comportamentos, de negação da lei, de negação da liberdade. Mas falta, para falar de um regime, esses dois outros polos. Porque senão todo regime autoritário transforma-se em regime fascista. E aí nós já passamos para o campo da retórica, que a retórica faz parte da política, né, Rosângela? Mas ela não ajuda, né? Ela faz parte da vida política, mas ela não faz parte da teoria política. Né? Então, eu acho que conceitualmente a gente corre o risco de, né, há uma possibilidade inscrita. Como existe a possibilidade também de que nada disso ocorra. Né? Mas regime fascista eu acho incorreto dizer que nós tenhamos no Brasil. Sim. Professor, só uma última questão, né? Já, assim, Claro. já fizemos assim, um grande, né, percurso aqui pelas ideias aqui discutidas no livro. Porque a gente falou de vários autores, né, desde ali logo após a implementação da República, mas autores não propriamente da filosofia, não é? E eu gostaria que você, então, falasse, especificamente pensando na área da filosofia, né, qual que tem sido assim, a contribuição, né, dos autores brasileiros para pensar a democracia no país? Olha, claro que eu de fato não separei as disciplinas, né? Mas se nós pensarmos, por exemplo, na atuação da Marilena Chaui já nos anos 70, em que ela coloca no momento em que a ditadura, né, dava mostras de se enfraquecer, em que ela mergulha no problema da democracia, inclusive cultura e democracia, né, teve um grande impacto no debate nacional. Mais recentemente, por exemplo, no livro, eu chamo a atenção para pessoas, né, como Sérgio Cardoso, como Alberto, o Elton Adverso, enfim, né, os arentianos, que, de fato, também recolocaram o problema da democracia, né, no centro dessas reflexões. Eu acho que o problema da democracia hoje, por exemplo, nos diversos grupos que se interessam pela filosofia política, eu acho que ele está muito presente, com muita qualidade, né, com enorme qualidade, tanto no seu passado. Agora, é verdade que quando a gente volta, digamos, na primeira metade do século XX, havia uma indistinção maior, né, Rosângela, entre as disciplinas. Né? As disciplinas se misturavam um pouco, a filosofia, né, que já existia nas universidades, é evidente, mas também aparecia na cena pública mais misturada com a história, com a sociologia. Né? Eu lembro até Werneck Viana, né, dizendo que a metafísica brasileira era a sociologia. Né? Um pouco de brincadeira, um pouco, né, significando que havia essa mistura real de posições. Né? Então, eu acho que assim, a reflexão política brasileira,
ela tem sido muito atenta, né, à questão da democracia. Né? Agora, é evidente que, né, nem sempre essa boa discussão consegue chegar à arena pública, o que é, né, talvez tornar-se, né, mais visível o que é feito. Né? Eu acho que, mas que há uma boa reflexão, a gente pensar desde a Marilena, né, que não foi a primeira, naturalmente, mas uma longa tradição desde os anos 50, e que hoje eu acho que está realmente muito expandida. Você tem desde grupos, por exemplo, de arentianos fortíssimos, fazem um trabalho belíssimo, né, no Brasil, não só no Brasil, mas, enfim, que estão totalmente implantados até né, debates de pessoas mais próximas, por exemplo, né, da filosofia do Hall, da filosofia norte-americana. Eu acho que a filosofia assim, tem se ocupado muito com esse tema. Né? Eu só desejo que continue a se ocupar mais ainda. Né? Bom, professor, então eu agradeço muito a sua participação. Vou mostrar mais uma vez aqui a capinha do livro, né, do professor, Brasil Procura da Democracia. Está pela Bazar do Tempo e está disponível nas principais livrarias do Brasil já, né, professor? O livro. Tá, já tá. E tem, para quem está interessado em conhecer os seus textos, seus artigos, você tem algum site, alguma coisa que as pessoas possam consultar? Tenho. Eu tenho um site que, na verdade, é basicamente um banco de dados muito legal, onde todos os textos que não estão presos por direitos autorais eu disponibilizei, que é www.miltonbinhoto.com.br. Então, tá lá artigos, conferências, enfim, se alguém se interessar, é muito bem-vindo sempre. Bom, então eu peço para você dar as palavras finais aí para o público que nos assiste. Olha, eu só tenho a agradecer, Rogério, enormemente essa oportunidade de conversar com você, de estar aqui presente, né, de poder debater esses temas, pela atenção que você deu ao meu livro. Então, a minha palavra final é realmente de grande agradecimento a você, né, e a todos. Muito obrigado, Rosângela. Tá bom, eu que agradeço muito. Acho que a gente teve uma aula aqui sobre democracia, sobre pensamento brasileiro, né? E eu recomendo muito a leitura do livro do professor Newton Bionto. Realmente, eu acho que é uma contribuição muito grande, né, para pensar a questão democrática no país. E peço mais uma vez a quem nos assiste que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, né, curta os nossos vídeos, que é muito importante para a gente ampliar nosso alcance. Professor Newton, muito obrigado mais uma vez, né? Eu que agradeço. E espero reencontrá-lo, né, nos nossos debates aí, nos nossos... Exatamente. Ao vivo, né? Sim, quando Muito a gente puder se reencontrar pessoalmente. Então, muito obrigada, um Exatamente. abraço. Eu que agradeço. Tchau.